Olá! Hoje a gente vai explorar um território, assim, bem fascinante e que toca a vida de muita gente. As chamadas clínicas do trabalho. Temos aqui um material bem interessante para nossa conversa. É a introdução de um livro organizado pelo Pedro Bendassoli e pela Lisandre Sobol. E olha, promete umas formas novas de enxergar o trabalho hoje em dia. Então tá, qual que é a nossa missão aqui, né? Basicamente, entender o que são essas clínicas, por que elas importam e, acho que principalmente, como é que elas podem mudar a nossa percepção sobre o trabalho e a nossa relação com ele. Parece que oferecem um olhar diferente do comum, né? Exatamente, é isso mesmo. Para resumir, assim, as clínicas do trabalho são um conjunto de teorias, de abordagens que focam nessa relação complexa entre o trabalho e quem a gente é, nossa subjetividade. E olha, é bom dizer logo que essa palavra clínica, né? Sim, pode confundir um pouco, dar uma ideia meio médica, talvez. Pois é, pode parecer algo, sei lá, só individual, né? Mas aqui o sentido é bem mais amplo, bem mais social, na verdade. Essas abordagens, elas investigam como nós, os sujeitos, nos relacionamos com o trabalho e com o ambiente todo, né? O Clot e o Leplat já falavam disso lá em 2005. Elas olham para o sofrimento, sim, para aquilo que chamam de trabalho psiquicamente nocivo, Claro. mas não param aí, sabe? Elas dão muita ênfase também aos processos criativos, a nossa capacidade de se construir através do trabalho, de se mobilizar, de agir e até de resistir, né? Diante dos desafios concretos que o trabalho coloca para a gente. Não é só sobre o que o trabalho tira, mas também sobre o que ele pode ajudar a construir. Interessante essa dualidade. Mas aí, como é que essas clínicas se encaixam ou talvez se diferenciam da área maior da psicologia organizacional e do trabalho? A famosa POT. Elas são parte dela, uma alternativa, uma crítica? Como funciona? Boa pergunta. Elas atuam dentro desse grande guarda-chuva da POT, sim, mas o foco delas é bem distinto, sabe? Historicamente, uma parte importante da POT, principalmente aquela mais industrial, organizacional, com o viés cognitivo-comportamental, se concentrou mais na adaptação da pessoa à organização, na gestão de desempenho, controle, buscando o que chamam de soluções cientificamente embasadas. Mais focado na eficiência da empresa, talvez? Muitas vezes essa linha acabou se alinhando mais aos interesses das organizações, do capital, né? Por exemplo, as teorias cognitivo-comportamentais são vistas muitas vezes como ferramentas para gerenciar o fator humano, para otimizar desempenho, eficiência. Já as clínicas do trabalho, bom, elas não ignoram que desempenho importa, claro. Mas o foco é outro. É outro. A lente vai para outro lugar, vai para os processos de subjetivação, ou seja, como o trabalho nos forma como sujeitos, para as experiências reais vividas pelas pessoas, para os fatores que ajudam ou atrapalham esses processos e um ponto fundamental, nas possibilidades de emancipação dos trabalhadores, de terem mais controle, mais sentido no que fazem. Ah, aqui é onde fica bem interessante para mim. Então, a grande virada de chave é sair só da planilha de resultados e olhar para a vivência real de quem está ali, seja na fábrica, no escritório, no home office, é entender a história por trás do crachá. Exatamente. É tirar o foco só da tarefa e olhar para a realidade como ela é vivida, sentida pelas pessoas no trabalho. Nesse sentido, a clínica do trabalho se aproxima muito, muito mesmo de uma clínica social, entende? Uma clínica social? Isso. Ela analisa o sofrimento, claro, mas também a nossa capacidade incrível de criar, de resistir, de se mobilizar para agir frente aos desafios do trabalho real. Aquele trabalho que nunca é igualzinho ao que está no manual, né? Sempre tem um imprevisto. Sempre. E a pesquisação, que a Dominique Roulier menciona, é um exemplo muito bom disso na prática. O psicólogo ali não é só um observador de fora. Ele põe a mão na massa junto. Justamente. Ele atua junto com os trabalhadores como um coagente, para entender e tentar transformar a situação. Ele junta o papel de clínico social com o de pesquisador clínico. A ideia é gerar conhecimento e mudança com as pessoas, a partir do que elas vivem. Nossa, essa ideia do psicólogo como coagente, trabalhando junto, é poderosa, faz todo sentido.
Mas, assim, de onde veio essa forma de pensar? Parece ter uma raiz geográfica bem específica, né? O material indica isso. Sim, sim. A origem principal é a França, e está ligada a estudos bem pioneiros sobre saúde mental e as doenças que podem surgir por causa do trabalho, o que se chama de psicopatologia do trabalho. Nomes como Civadon, lá nos anos 50, e o Weil, nos anos 60, são considerados precursores. O grande pulo do gato deles foi começar a olhar para além do indivíduo, sabe? Incluir a organização do trabalho na análise. Não era só a pessoa, era o sistema também. Ah, então já naquela época eles sacaram que o problema não era só da pessoa. Exato. E o fascinante é que eles já apontavam para uma dupla face do trabalho. Por um lado, fonte de desgaste, de sofrimento, até de adoecimento mesmo. Mas por outro, uma fonte potente de atividade criativa, de realização. Quase um motor para a vida psíquica, entende? Depois, mais para frente, nos anos 80, teve o Le Guillain. Ele, com uma inspiração mais no materialismo histórico dialético, propôs uma visão ainda mais integrada entre a pessoa e o ambiente. Ele partia de situações concretas. Como aquele caso das telefonistas? Esse mesmo. Ficou famoso o estudo dele sobre a neurose das telefonistas. Ele analisou a fadiga delas não só no corpo, mas na mente, nas relações sociais e ligou tudo às condições de trabalho da época. Foi bem inovador. Então, para resumir essa trajetória inicial, Civadon, Weil, Le Guillain, eles abriram a porta para a gente pensar o sujeito na sua relação com o trabalho, olhando para dentro, para as questões psíquicas, mas também preparando o terreno, porque hoje a gente chama de uma clínica mais social, focada nas situações de trabalho. Entendi. O foco se ampliou para entender como a nossa subjetividade é moldada pelo trabalho e como essa relação pode, por sua vez, transformar o próprio trabalho. É uma via de mão dupla. Grandes temas que mobilizam essas clínicas. O sofrimento parece ser um fio condutor, mas você disse que a visão é mais ampla que isso. O sofrimento é central, não dá para negar. Mas a análise vai além. Fala-se, por exemplo, na desmontagem do trabalho. É um termo do Boltanski e do Chapello. Desmontagem. O que seria isso? É para descrever como as novas formas de organizar o trabalho mais flexíveis, às vezes mais precárias, podem quebrar ou fragilizar a maneira como a gente constrói nossa identidade, nosso sentido, através do que a gente faz, sabe? Aquela base que o trabalho dava. Às vezes parece que desmonta. Outro conceito forte é o de desdobramento, do Yves Clos. É aquela sensação horrível de não se reconhecer no próprio trabalho, de olhar para o que você fez e não ver a sua marca ali, ou de não ser reconhecido por isso pelos outros. É uma crise de sentido, bem profunda. Nossa, desdobramento pesado. E a Dominique Lielier, em uns trabalhos de 2006, ajuda a gente a mapear alguns focos de estudo, alguns grandes grupos de problemas ligados ao trabalho. São 3 principais que ela destaca. Primeiro, o que ela chama de patologias da atividade. Basicamente, são problemas ligados à sobrecarga. O Dejors fala muito disso. Tipo estresse, burnout. Exato. Estresse crônico, o famoso burnout, o karoshi, que é um extremo terrível, a morte por excesso de trabalho, e aquela fadiga que não passa nunca. Isso tudo tem a ver com o bloqueio da nossa capacidade de agir, de encontrar sentido no que a gente faz, de se sentir a gente mesmo no trabalho. Como se a pessoa ficasse desconectada. Isso. Pensa na divisão extrema de tarefas, tipo taylorismo clássico. A pessoa não controla o ritmo, não vê o resultado final, é como se o gesto dela fosse separado dela mesma, fica dissociado. O segundo grupo são as patologias da solidão. Essas aparecem quando os laços entre as pessoas no trabalho enfraquecem. Sabe as normas que o grupo constrói junto, as regras não escritas do ofício, a identidade coletiva? O espírito de equipe, digamos assim. É, mais ou menos isso. E algumas práticas de gestão hoje, muito focadas no indivíduo, metas só individuais, bônus competitivo, coaching focado só na performance pessoal, podem acabar minando esse suporte mútuo. Aí fica difícil entender junto qual é o propósito do trabalho, para onde a gente está indo. Gera um isolamento, mesmo estando cercado de gente. Entendi. Faz sentido. E o terceiro grupo? O terceiro envolve as patologias ligadas aos maus tratos e à violência.
O assédio moral é talvez o exemplo mais conhecido, e o Dejur também estuda muito isso. Assédio. É devastador. Muito. O sofrimento psíquico aqui é agudo. Ele aparece quando a pessoa já não tem mais recurso interno para lidar com a agressão e o suporte do coletivo, dos colegas, ou não existe ou é muito frágil para ajudar. E outros momentos de grande sofrimento podem rolar em ruptura, sabe? Perder o emprego, passar por transições de carreira muito difíceis sem nenhum apoio. São momentos de muita vulnerabilidade. E o texto também cita uma quarta categoria que parece ainda mais grave. Sim, infelizmente muito presente. Uma quarta categoria que é um foco importante das clínicas hoje são as depressões, os suicídios e as tentativas de suicídio relacionados diretamente ao trabalho. O Dejuros também destaca muito isso. Que triste realidade. E, além disso, outras descompensações mentais sérias que podem surgir de traumas no trabalho ou de um conjunto de fatores ali do ambiente que são muito, muito desgastantes. É um quadro bem complexo e preocupante mesmo. O que nos leva, então, às diferentes maneiras de abordar esses problemas. O material que a gente está usando fala em 4 abordagens teóricas principais. Você poderia nos ajudar a entender a diferença fundamental entre elas, assim, sem a gente se perder muito nos detalhes acadêmicos, para ficar mais claro? Claro, vamos tentar simplificar. As 4 mais destacadas no texto são a psicodinâmica do trabalho, a clínica da atividade, a psicossociologia e a ergologia. O importante, acho, é saber que elas têm objetivos parecidos, né? Entender e tentar melhorar essa relação trabalho-sujeito. E elas partilham algumas ideias de base, mas cada uma tem o seu jeito de olhar, de intervir, suas ferramentas, suas ênfases. Ok. Começando pela psicodinâmica do trabalho. Quem lidera é o Christophe Dejours, desde os anos 80. Ela tem raízes na psicanálise, na ergonomia, na sociologia. Ela vê o sujeito com seus conflitos internos, mas diz que a relação com o outro no trabalho é fundamental. Uma ideia central dela é que o reconhecimento pelo trabalho bem feito pode transformar o sofrimento em prazer. O reconhecimento. Isso. Ela foca muito na diferença entre o trabalho como ele deveria ser, o prescrito, a tarefa, e como ele realmente é, o real, a atividade, com todos os imprevistos. Para trabalhar isso, ela usa muito espaços coletivos. Grupos onde os trabalhadores podem falar sobre suas experiências, validar o que sentem, o que pensam, buscando mudar a forma como eles se relacionam subjetivamente com o trabalho. Pensa numa espécie de terapia de grupo, mas focada nas vivências do trabalho. Entendi. Focada na experiência e no coletivo. E a clínica da atividade? A clínica da atividade. Essa tem inspiração em autores como Vygotsky, e nomes importantes são o Yves Cloh, o Daniel Faita. Surgiu mais nos anos 90. Aqui, o foco total é na atividade, no fazer. Na ação mesmo. Na ação, entender a atividade é a chave para entender o trabalho e para criar ferramentas que ajudem as pessoas a compreender melhor o que fazem, para que fazem e como podem fazer diferente. A ideia é ganhar mais poder de agir, sabe? Sobre o trabalho e sobre si mesmas, individual e coletivamente. Para eles, o trabalho não é só tarefa, é uma constante recriação. E a gente se forma pelo que a gente faz. O coletivo também é importante, ajuda a regular a ação de cada um. E tem aquele método que você mencionou. Ah, sim. O método conhecido é a autoconfrontação cruzada. As pessoas assistem e discutem vídeos do seu próprio trabalho. É um jeito muito poderoso de refletir sobre a prática. Tipo o atleta analisando a gravação do jogo para melhorar, sabe? Que interessante. E a psicossociologia? A psicossociologia é uma corrente mais ampla, mais antiga talvez, com figuras como Vincent de Gaulle-Jacques, o Eugène Henriques. Ela investiga como a gente é constituído por 2 lados, nossa vida psíquica, com o inconsciente e tudo mais, e nossa inserção na sociedade. O foco dela é na troca constante entre o indivíduo e o grupo, o psíquico e o social. Ela ajuda muito a entender como grupos e instituições funcionam, como mudam. Olha, mais para a dinâmica social e organizacional, então. Exatamente. Ela olha para a organização não só como regras e técnicas, mas também como cultura, valores, o imaginário compartilhado. Grupos de organizações são vistos como mediadores essenciais da nossa vida.
E ela usa muito a pesquisação também, trabalhando junto com as pessoas nos problemas do dia a dia. É uma ponte entre a psicologia individual e a dinâmica social. Certo. E por último, a ergologia. Por fim, a ergologia. O principal nome aqui é o Yves Schwartz. O objetivo dela é conhecer o trabalho a fundo para poder transformá-lo. E ela olha para a atividade humana em todas as suas dimensões: física, mental, social, ética. Tudo junto. Ela se baseia na filosofia, principalmente do Canguilhem, e na ergonomia da atividade, do Isner. Para a ergologia, a atividade humana é um motor da história. Ela vê o trabalho como um lugar onde normas e valores estão sempre em jogo, sendo negociados, recriados pelos trabalhadores o tempo todo. Por isso, exige um debate contínuo entre a experiência prática, o saber fazer, e os conceitos, o saber mais formal. Um debate constante. Isso. A intervenção ergológica busca justamente incentivar esse debate, fazer os trabalhadores colocarem seus pontos de vista, confrontarem seus saberes práticos com outros saberes, tipo científicos. Eles usam um método que chamam de dispositivo dinâmico de 3 polos, que basicamente articula conceitos, a história daquela situação de trabalho e o debate de valores. É como se fosse um workshop permanente para repensar e melhorar o trabalho, com a participação ativa de quem realmente faz. Uau, são abordagens com identidades bem marcadas mesmo. Mas o texto também diz que, apesar das diferenças, elas conversam, né? Tem pontos em comum. O que une essas clínicas, então? Qual é o fio condutor que passa por todas elas? Exato. A Lullier ressalta bem isso. Não são escolas fechadas rivais, tem convergências importantes. Dá para a gente agrupar em alguns temas centrais que todas elas valorizam. Primeiro, um interesse pela ação e pela agência. Todas elas se interessam pelo poder de agir das pessoas, como diz o Clotte. Ou seja, como a gente pode se apropriar do nosso trabalho, pensar sobre ele e, fundamentalmente, agir junto, coletivamente, para lidar com os problemas e desafios. É sobre fortalecer a capacidade de iniciativa e transformação dos trabalhadores. Certo, poder de agir. Segundo, uma visão bem ampla do trabalho. Para elas, trabalho não é só emprego, não se resume a ganhar dinheiro. É uma atividade humana fundamental, onde a gente transforma o mundo e a nós mesmos, onde a gente constrói significado para a nossa vida. Envolve cuidado, atenção a si, ao outro, à tarefa, e não só busca por eficiência. É visto como uma prova da realidade, sabe? Um campo de experiência essencial. Mais do que só um meio de ganhar a vida. Muito mais. Terceiro, a importância do real. O real aqui não é só a realidade óbvia. É aquilo que escapa ao planejamento, o imprevisto, o que resiste ao nosso controle. Lidar com o real do trabalho exige jogo de cintura, improvisação, o que os gregos chamavam de metis, a inteligência prática astuta. Aquele jeitinho que a gente dá no dia a dia. É por aí. E todas as clínicas destacam essa diferença enorme entre o trabalho como ele foi pensado, a tarefa, e como ele acontece na prática, a atividade. Elas criticam essa tentativa de racionalizar tudo, que acaba escondendo essa complexidade toda e a inteligência que a gente usa para lidar com ela. Pensa na diferença entre a receita de bolo e o ato de cozinhar de verdade, com o forno que não esquenta direito, o ingrediente que faltou. Entendi. O real é o que desafia o plano. Exato. Quarto ponto. A defesa de um sujeito complexo. Todas elas, de jeitos diferentes, insistem que o ser humano no trabalho é muito mais do que um processador de informações ou alguém que só reage a estímulos, como algumas abordagens mais tradicionais talvez sugiram. Elas valorizam a ideia de um sujeito com história, com conflitos, desejos, afetado pelo social e, principalmente, capaz de criar. Um sujeito mais completo. Sim. Quinto, o reconhecimento da vulnerabilidade e do sofrimento. O trabalho é visto como um lugar onde a gente é particularmente vulnerável. O sofrimento é levado muito a sério, analisado nas suas diversas causas, físicas, mentais, sociais, e sempre conectando a forma como o trabalho é organizado com o que acontece internamente com a pessoa, suas defesas, seus bloqueios. E por último? E por último, um ponto fundamental. Elas vão além da simples patologização. Apesar de estudarem o sofrimento, o objetivo final não é só ficar diagnosticando doença ou rotulando pessoas e trabalhos como doentes. Pelo contrário,
O esforço maior é entender e fomentar a capacidade de criação, de reinvenção, de emancipação que também existe no trabalho. O lado positivo, construtivo. Justamente, elas buscam caminhos para uma relação mais saudável e construtiva. Como criar regras de trabalho mais justas, como abrir espaço para a criatividade, como construir identidade e encontrar prazer e reconhecimento no que se faz. O foco é também nesse potencial de saúde e desenvolvimento que o trabalho pode ter. Essa síntese ajuda muito a gente a ver o quadro geral, o que conecta tudo isso. Para a gente ir fechando a nossa conversa, então, como você situa essas clínicas em relação à psicologia organizacional e do trabalho mais, digamos, tradicional? Especialmente pensando aqui no Brasil. Olha, as clínicas do trabalho oferecem, sim, um contraponto importante àquele modelo que ainda predomina em muitas organizações, né? Aquele mais focado na performance individual, em abordagens cognitivo-comportamentais. Elas trazem para o centro da análise o contexto histórico, social e os processos psíquicos, a subjetividade. Elas defendem que a nossa vida social e a nossa identidade são profundamente marcadas por dimensões psíquicas e simbólicas e valorizam muito partir das situações concretas de trabalho, usar métodos de análise e intervenção que façam sentido para quem vive aquela realidade ali no dia a dia. O objetivo é entender o sofrimento para ajudar a construir caminhos de resistência e superação. E no Brasil, como isso se manifesta? No Brasil, como o próprio texto que a gente usou aponta, temos uma influência bem forte dessas abordagens francesas. Isso é um fato. Ao mesmo tempo, a gente também recebe uma influência muito forte de tendências globais, principalmente americanas, que são muito focadas em performance, gestão de competências. O que exige um cuidado, né? Exige um olhar crítico, sim, para não simplificar questões super complexas de sofrimento no trabalho, como se fossem só problemas de estresse individual que precisam ser gerenciados com uma palestra ou um aplicativo. Mas a boa notícia é que o Brasil tem sim uma tradição robusta, consolidada, de pesquisa e intervenção alinhada com essas clínicas francesas. Temos grupos importantes atuando com psicossociologia, ergologia, ergonomia da atividade, psicopatologia do trabalho, psicodinâmica, clínica da atividade, em várias universidades, centros de pesquisa pelo país. Então existe uma diversidade aqui também. Existe uma diversidade rica, mas com um ponto muito forte em comum: o reconhecimento da centralidade do trabalho na vida das pessoas, do sofrimento que ele pode gerar e a busca por formas muitas vezes coletivas de enfrentamento e de transformação dessa realidade. Exploração de hoje, as clínicas do trabalho nos convidam a um olhar bem mais profundo, né? Mais humano, talvez mais crítico também, sobre esse universo do trabalho que é tão presente na vida de todo mundo. Elas nos empurram para ir além da busca só por eficiência, por produtividade, para tentar compreender a experiência real das pessoas com seus desafios, seus sofrimentos, claro, mas também, e talvez isso seja o mais importante, com sua inteligência prática, sua criatividade, sua capacidade de agir e de transformar. E as diferentes lentes, psicodinâmica, clínica da atividade, psicossociologia, ergologia, oferecem ferramentas variadas para essa compreensão mais rica, mais completa. Exatamente. E fica talvez uma provocação final, assim, inspirada pelo material que a gente discutiu. Existe uma expectativa grande sobre o potencial dessas abordagens aqui no Brasil, principalmente para dar mais visibilidade a setores de trabalho que muitas vezes são esquecidos, precarizados, né? E também para dialogar ou às vezes até confrontar as visões mais dominantes na era de gestão, que nem sempre acolhem essa complexidade toda do trabalho e do sujeito que trabalha. Aí pensando nos modelos de produção atuais, que são tão desafiadores. Fica a questão, né? Como é que essas clínicas podem, na prática, ir além só da análise e realmente contribuir para transformar as realidades do trabalho? Como elas podem fomentar mais saúde, mais sentido, mais dignidade, mesmo quando as ideias delas não são totalmente abraçadas por quem comanda as organizações? Isso nos leva direto ao centro da questão que essas clínicas todas levantam. Qual é o espaço real para a agência, para a ação transformadora dos próprios trabalhadores? E como é que a gente pode ajudar a ampliar esse espaço? É uma pergunta que fica para a gente pensar.